Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista com passagens por Estadão, Terra e Bola VIP, e agora diariamente trago informações sobre o tricolor paulista. Já te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Vamos trazer informações importantes. Primeiro, vamos falar sobre a possibilidade da escalação do técnico Zubeldia, tá? O Zubeldia, ele trabalhou algumas variações, né, no seu elenco na preparação para o confronto contra o Criciúma. O Bobadilla não viajou porque ele está com dores no adutor, então ele foi preservado, vai continuar a sua preparação no Refis. O Wellington é desfalque certo por conta da suspensão, vai cumprir e vai ter o terceiro cartão amarelo. O São Paulo tem uma dúvida para esse confronto e essa dúvida é relevante porque ela pode acabar mudando o esquema de jogo, tá? São Paulo vai escalado, a provável escalação tem Rafael no gol, Igor Vinícius, Alan Franco, Arboleda e Amal Lewis, Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Luciano, Lucas Moura, Caleri e Eric ou Sabino. Os Sabinos mudaria o sistema de jogo, jogaria com 3 zagueiros e poderia dar mais liberdade e segurança para Amal Lewis e Marcos Antônio, porque a gente sabe que são dois jogadores que têm mais valências do meio para frente do que propriamente do meio para o sistema defensivo. E aí também você, de quebra, também daria mais oportunidade para o Igor Vinícius ser mais ativo lá no campo ofensivo. Agora, pode ter a opção dele escalar o Eric, e aí ele mantém basicamente o time que enfrentou o Vasco, só realmente com a alteração do Amal Lewis entrando na vaga do Wellington. Essa é a grande dúvida do Zubeldia para esse confronto. O Ferreirinha, ele até atuou em algumas partes do treino como titular, mas eu acredito que foi mais, aí é feeling e impressão. Eu acredito que foi mais projetando até outros jogos, já o retorno dele aos poucos ao time titular, do que já de cara ele contra o Criciúma como titular, acredito eu. É claro, por ele ter testado, não seria uma surpresa o Ferreirinha aparecer, óbvio. Mas eu acredito em um primeiro momento que ele deve preservar o Ferreirinha, colocar ele no segundo tempo para quem sabe contra o Bahia, contra o Atlético Paranaense, ele já voltar com o Ferreirinha no time titular. É esse mais ou menos o esboço, a provável escalação que a gente tem de São Paulo e Criciúma. Criciúma e São Paulo, confronto que acontece neste sábado às 9 horas lá no Heriberto Russo, tá? O Criciúma, ele até teve um surto de gripe durante a semana, foi no início da semana. E aí, né, ficou-se a impressão de que muitos jogadores poderiam ser preservados ou desfalques por conta desse surto de gripe que assolou lá os jogadores do Criciúma. Porém, neste momento, já nessa reta final de semana, a maioria dos jogadores já se recuperaram. Então, o treinador Claudio Tencati ele não terá desfalques por conta do surto de gripe. Então, essa informação que surgiu recentemente, né, que realmente teve esses problemas, todos já estão recuperados, então eles vão para o jogo. Resta ver realmente, né? Porque um surto de gripe, os jogadores, mesmo eles se recuperando, ainda, né? Você demora um tempinho, de fato, a ficar 100%, né? Porque uma gripe mais forte, acaba pegando ali o seu lado respiratório e tudo, e a gente sabe que, né, o lado físico do atleta é muito importante. A gente vai ver se isso vai impactar ou não o Criciúma dentro de campo. Tá bom? Então, as informações iniciais para esse jogo tá mais ou menos nesse sentido. Agora vamos trazer algumas informações em relação ao mercado da bola, principalmente em relação a jogadores de saída, tá? Primeiro vamos falar sobre o Sabino. Foi uma informação do Rafael Emiliano, né, lá do Avante Meu Tricolor, o portal, de que o Sabino teria algumas sondagens para sair do São Paulo. Pude conversar com staff do Sabino e uma pessoa importante do departamento de futebol do São Paulo. Vamos entender cenários. Primeiro, o Sabino está valorizado no mercado, naturalmente, realmente chamou a atenção de algumas equipes, só que nesse momento ainda passa muito por sondagem. Inclusive, uma dessas sondagens é do futebol russo, a pessoa não me confirmou valores, se eram 4, 5 milhões de euros, foi um número tão assim, foi muito mais no base especulatório
do que propriamente, de fato, algo concreto. Então, por isso que eu não quero trazer valores aqui. Mas que uma equipe do futebol russo, eu até, né, tentei fazer umas brincadeiras ali para adivinhar, me descartou que não era Krasnodar, que não era CSKA, que estava ali mais ou menos no meio de tabela. Mas não quis me confirmar de fato qual que seria esse clube russo e que tem outras equipes também de olho na contratação do atleta. Porém, em um primeiro momento, o São Paulo fala que não recebeu nada pelo jogador, mas que era um jogador diferente, né? Porque é um zagueiro canhoto, que o São Paulo não tem hoje. Então, para o Sabino sair do São Paulo, teria que ser algo muito vantajoso no ponto de vista financeiro, o que eu acredito que não deve acontecer, porque é um jogador já de 28 anos, é um jogador que não é dos mais jovens. Então, o São Paulo está acompanhando essa situação, mas em um primeiro momento não faz parte ali dos atletas que o São Paulo gostaria e precisa vender na próxima temporada, tá bom? Falar sobre Igor Vinícius. Eu trouxe com exclusividade que o São Paulo tem interesse na renovação de contrato com o atleta, que as conversas iriam se iniciar ao término do Campeonato Brasileiro. O São Paulo não gostaria de iniciar o ano de 2025 sem a renovação de contrato do Igor Vinícius. Pois bem, o staff do jogador afirma que tem sondagens já do futebol do exterior para saber mais informações do Igor Vinícius. Essas sondagens são prioritariamente de 2 locais. Primeiro, tem uma equipe da segunda divisão do futebol japonês que procurou mais informações em relação ao Igor Vinícius. A segunda equipe vem do futebol espanhol. São 2 equipes que fizeram sondagens, algo prévio ali para saber mais detalhes da situação do Igor Vinícius. Porém, o staff do atleta alega que ele já está no São Paulo desde 2019, que ele pretende continuar no time. Querem também entender o São Paulo no mercado, porque já se fala-se no São Paulo querendo um lateral direito. E o Igor Vinícius trabalha por uma permanência no São Paulo no ano que vem para ser titular. Caso o São Paulo vá ao mercado e já comece a pipocar que o São Paulo quer um lateral direito que chegue para ser titular, aí poderia inviabilizar qualquer possibilidade de uma renovação de contrato e aí poderia fazer uma pressão para uma saída. Mas, em um primeiro momento, o Igor Vinícius tem sim sido trabalhado e especulado e conversado para renovar esse contrato e ser titular absoluto da lateral direita a partir de 2025. Que o São Paulo vai ao mercado para uma reposição ao Moreira, que aí sim o Moreira, como a gente já trouxe no canal, pode ser negociado na próxima janela de transferências, tá? Então, o São Paulo está mais ou menos nesse sentido em relação ao Igor Vinícius. Para a gente continuar, vamos falar sobre Henrique Carmo. O São Paulo está bem confiante na renovação de Henrique Carmo, tá? As partes já conversaram, inclusive o GE trouxe, né, informação essa semana, nesta sexta-feira. Informação basicamente que a gente já tinha conversado aqui no canal, né? De que o staff do atleta quer algo semelhante ao que foi ofertado ao William Gomes, que o São Paulo chegou próximo a isso, mas que as partes devem conversar. O que pesa muito na decisão da renovação é que o Henrique ele quer renovar. O Henrique ele é São Paulino de coração, ele é formado nas categorias de base, então, por mais que possa ter alguma questão de empresário ou não querer renovar, nem nada do tipo, não é esse momento. O empresário ele quer o melhor para o jogador ele quer ficar no São Paulo, ele quer maturar um pouco mais no São Paulo, jogar na equipe do coração, para aí sim depois, quem sabe, aceitar o desafio da Europa. Beleza? Então o Henrique Carmo ele quer ficar e a tendência de uma renovação, mas é claro, a gente sabe, quando se trata de São Paulo, a gente só pode garantir com a assinatura. E de fato, né, até o blog do São Paulo trouxe a informação de que o São Paulo recusou uma proposta do Shakhtar Donetsk. Teve outra proposta também, teve um clube da Arábia Saudita, não dos maiores, que fez uma proposta de 10 milhões de euros para tentar levar o jogador. O próprio Bayern de Munique também chegou a fazer uma proposta oficial, só que era uma proposta bem baixa, foi a menor, inclusive, foi algo em 7,5 milhões de euros, porque o São Paulo está dando uma segurada também. O São Paulo quer a permanência do Henrique para que ele tenha mais rodagem no profissional na próxima temporada. Beleza? Para a gente fechar, vamos falar sobre André Silva. Foi informação também do blog do São Paulo, trazendo que a Udinese, deixa eu pegar aqui, um clube alemão demonstraram interesse na contratação do André Silva. E aí eu conversei com o staff mesmo do André Silva, para entender essa situação por parte do André. Dessa aí eu não conversei com o lado do clube, conversei com o pessoal do André Silva, e aí me trouxeram o seguinte cenário. Udinese, União Berlim e o Werder Bremen
foram 3 equipes que tentaram a contratação ou estavam conversando para a contratação do André antes da chegada dele ao São Paulo. E aí essas 3 equipes queriam a contratação do André para a última janela de transferências. Só que, desde que ele chegou ao São Paulo, essas equipes deram uma esfriada e não chegaram, de fato, a prospectar uma proposta oficial ao André Silva. E, além de tudo, o André tem contrato até 2027, o jogador quer ficar no São Paulo. Ele entende que ele está feliz no clube, ele atua no clube do coração, clube do pai dele, inclusive. A família está começando, né, a se estruturar, e a família do André não gostaria de novamente, sabe, estava com tudo estruturado, está começando a se estruturar. Aí agora já vai uma mudança repentina e tudo. Então, a ideia do André é se consolidar no Brasil, é ter mais espaço com a camisa do São Paulo, é de uma permanência. Até o blog trouxe, né, que talvez, né, por conta da venda, essa venda poderia, de fato, ajudar nas finanças e tudo, mas o lado do staff do atleta entende que, neste momento, o São Paulo não... É o futuro do André. Inclusive, eu perguntei, então eu posso cravar que o André fica no São Paulo para 2025? Sim, ele vai ficar no São Paulo em 2025. Então, por mais que possam surgir alguma coisa nesse sentido, hoje o staff do atleta quer a permanência dele. Futebol é dinâmico, como o próprio Casares disse, pode ser que chegue uma proposta, sei lá, surreal daqui para frente, mas hoje o pensamento é esse, que o André fica no São Paulo para 2025. Beleza? Acho que a gente falou sobre tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Comenta o que você achou também dos assuntos. Espalhe esse vídeo aqui nos grupinhos de WhatsApp e Telegram. A gente está crescendo cada vez mais e está muito legal ver vocês aqui comentando. Na medida do possível, eu sempre converso aqui com vocês. Está bem bacana. A gente está crescendo bem bacana aqui. Aproveitem o sábado. Bom jogo para todo mundo. Amanhã tem vídeo novo para a gente comentar sobre repercutir os assuntos aí da vitória? Da vitória do São Paulo? Vamos lá, vamos, pensamento positivo da vitória do São Paulo na noite deste sábado, e amanhã também traremos um pouquinho mais de repercussão do Tricolor Paulista. Beijão, bom sábado para todo mundo, aproveitem e tchau!